Olá pessoal, boa noite, como estão vocês? Vamos aqui assistir nossa aulinha de Química do segundo ano, falando sobre ligações químicas, tá? O material de estudo vou passar para vocês através do link aí do WhatsApp, tá bom? E aqui para esclarecer algumas dúvidas, também vou estar disponível aí para vocês no grupo do WhatsApp, para a gente poder interagir, certo? Então, o que vem a ser as ligações químicas, né? Bom, na natureza, os elementos eles não são encontrados de formas separadas, né? Por exemplo, você não acha só o átomo de oxigênio, ele tem que estar ligado a alguma outra coisa para poder formar, para ele poder se estabilizar, certo? Porque o átomo sozinho ele é muito instável, então ele pode fazer danificar, até a gente falar o termo certo. Então a ideia dele é sempre ele unir-se a outro. Os únicos que não têm essa característica de unir-se a outros são os desse grupo aqui, ó, dos gases nobres, né? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xeônio, o randônio, né? Então, esses elementos, eles não precisam de outros, eles são perfeitos por natureza, né? Vamos dizer assim, perfeitos entre aspas, né? Por natureza, então eles não se ligam a outros elementos. Já esses demais elementos, assim, a grande maioria deles, precisam de outro elemento para se ligar. Com isso, nós temos três tipos de ligações, que a gente vai ver mais para frente, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e, por último, as ligações metálicas. Aí nós vamos estudar uma por uma, tudo bem? Então, antes da gente entender como funciona a ligação, a gente tem que entender o fundamento básico. Por que os gases nobres não precisam ligar com nenhum elemento e os outros elementos precisam ligar? Aqui nós temos uma tabelinha interessante que ela fala da valência do átomo, tá? O que vem a ser isso, professor? Valência do átomo é aquela ideia de quanto ele cede ou ele ganha elétrons para poder se estabilizar. Ah, professor, agora você me atrapalhou mais ainda. Como assim ganha e perde elétron para se estabilizar? Se a gente olhar aqui na última tabela que temos aqui de referência, nós temos aqui os gases nobres, que eu falei para vocês que eles são elementos que, por natureza, já são estáveis. Então, se eu olhar aqui o hélio, o que acontece? Ele tem dois elétrons aqui, isso aqui é a indicação de dois elétrons, ou seja, ele só tem uma camada, né? Então, a camada dele está completa. Ele não precisa de nada, de ninguém. Já se olhar aqui o hidrogênio, ele só tem um elétron. Opa, calma aí. Ele precisa de mais outro elétron para ele poder se estabilizar, entendeu? Já os demais aqui, eles têm que formar 8 elétrons. Se você olhar nessa última coluna, todos esses aqui, o randônio, o xeônio, o criptônio, o argônio e o neônio, tem 8 elétrons na última camada, ou seja, eles são completos. Agora, se eu olho aqui um pouquinho mais à esquerda, o que acontece? O flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, o que acontece? Eles só têm 7 elétrons. Para completar 8, está faltando quantos? Então está faltando um elétron. Nossa, professor, então esses aqui, ó, o que acontece? Ele tem um elétron só, para completar 8, eles precisam de 7 elétrons. Só que aí a gente usa a teoria da natureza, né, que é a teoria do fácil. Então, qual que é mais fácil? Esse aqui que está com um elétron, doar esse elétron ou receber 7? A energia gasta para mandar um é menor do que para transferir 7. Então, a natureza vai pela energia mais fácil, né? Pela modo mais fácil. Então, o que acontece? Esses elementos aqui, até o 3, eles tendem a doar seus elétrons, entendeu? Então, essa é a teoria do octeto. Então, o que acontece? Quando eles doam, aí eles se estabilizam. Por exemplo, é mais fácil esse aqui doar 1 do que receber 7. Então, esse 1 aqui vai para cá. Esse outro aqui, é mais fácil ele doar 2, né, que é 2, do que receber 6, né, para completar 8. Né? E esse último, esse 3 aqui, não é mais fácil ele doar esses 3 do que receber 5? Então, quando passa de 5, aí já é o contrário. O que acontece? Eu tenho 5 elétrons na última camada. Tá? Então, o que é mais fácil? Eu doar esses 5 elétrons ou receber
3 elétrons para completar. Então ele vai receber 3 elétrons para completar. Gente, essa ideia de doar ou receber elétrons, a gente chama de valência, tá? Então, quantos elétrons você doa é o que indica a sua valência. Por exemplo, se eu dou um elétron só, eu sou um átomo monovalente. Se eu dou 2 elétrons, ou recebo 2 elétrons, eu sou um átomo bivalente. Também, tanto faz receber quanto doar, tá? Por exemplo, quem tem 7 elétrons é mais fácil receber. Então, ele vai receber quantos para completar 8? 1, né? Então, o que acontece? Se ele receber 1, ele é mono. 2, bi. 3, trivalente, tá? Professor, e esses aqui que tem 4 elétrons na última camada? Bom, no caso do carbono, do silício, do germânio, do estânio e do chumbo, né? Estronço, tá pra gente? O que acontece? Eles são elementos que têm 4 elétrons na sua última camada. Ou tanto faz eles doar quanto receber, porque a energia gasta para mandar 4 embora ou de ganhar 4 é a mesma. Por isso que se você olhar aqui nessa referência aqui, ó, se eu tenho um elétron, qual que é a tendência? Mais um, né? Que eu tô doando um elétron, então eu vou ficar com carga positiva. Se eu tenho 2, vou doar 2 elétrons, vou ficar com carga positiva. Se eu tenho 3, vou doar 3 elétrons, eu vou ficar com carga positiva. Gente, uma coisa interessante, quando você doa elétrons, né, perde, né, que fala aqui, o que acontece? A carga sua fica positiva, então você vai formar um íon chamado cátion. Quando você ganha, você está ficando com carga negativa, então você vai formar um íon chamado ânion, tá ok? Então, cátion é quem doa, ânion quem recebe, certo? E aí os elementos que têm 4 elétrons na última camada, como a tendência deles é tanto de ganhar como receber, vai depender de quem está ligando. Se ele está ligando, por exemplo, com cátions, né, geralmente esses elementos aqui são os metais, viu, gente? Esses elementos aqui, ó, que doam elétrons são os metais, tá? Então, o que acontece? Se eu estou ligando esses elementos aqui com os metais, então o que vai acontecer? Ele vai receber, porque os metais tendem a doar. Se eles estão ligando com elementos, que nem aqui o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, que são elementos que recebem, o que eles vão mandar? Manda esses trem embora para lá, certo? Então eles vão doar, porque esses elementos aqui é o que precisam. Ele não, para ele tanto faz. Ele precisa estabilizar, tanto faz ele receber quanto ganhar, certo? Então, se caso eu estiver falando rápido, vocês podem voltar na aula e entender novamente, tá? Para a gente poder compartilhar, tá? E qualquer coisa eu vou estar no grupo, tá bom? Quando for fazer exercício, vocês me perguntam, professor, como que faz? Eu esqueci, como que é isso aqui? A gente vai lá e tira as dúvidas, certo? Bom, tá. Agora, por que eu preciso saber dessa teoria do octeto? Porque as ligações que nós vamos ver a seguir, eles seguem esta regra, entendeu? A regra de doar e de receber elétrons. Então, por isso é muito importante.